Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa do Em Pauta, um podcast do Slow Fashion. Nosso objetivo com esse programa é abordar temas ligados à sustentabilidade de forma descontraída. Eu sou o Rick, editor-chefe do site, e hoje estou aqui como apresentador deste humilde podcast que vos informa. Também está aqui comigo a Érica, minha queridíssima amiga desse trabalho, e ela vai ser nossa repórter. Oi pessoal, tudo bem? Para esse primeiro programa, nós vamos falar sobre sustentabilidade. Como o jornalismo pode ser importante, para não dizer essencial, para ampliar e levar essa discussão a diversas áreas, nichos e diferentes pessoas. E para esse bate-papo nós temos uma convidada muito especial. É uma colunista da revista Elle, idealizadora e editora-chefe do Modifica, que é um site sobre sustentabilidade, Marina Colerato. Só para a gente conseguir contextualizar como a gente teve essa ideia para o podcast e até para o pessoal que vai ouvir a gente. Essa conversa, essa ideia para o podcast e tal, surgiu porque assim, a gente, pelo menos eu, a Érica e até o restante da sala, onde a gente estuda, a gente não tem uma matéria específica para sustentabilidade ou para jornalismo voltado para o meio ambiente. Até rolou uma matéria em EAD, mas assim, é tipo optativa, você escolhe se você vai querer fazer ou não. E pelo menos assim, eu senti falta, porque conforme eu fui tendo contato com o jornalismo voltado para a sustentabilidade, para as questões do meio ambiente, eu me senti um pouco perdido, porque eu não sabia por onde começar, quais referências eu teria, e assim, eu fui mesmo começar a mergulhar nesse assunto, sustentabilidade na moda, quando eu ainda trabalhava numa agência de publicidade, e a gente fez um podcast para um cliente sobre a moda pela água. E aí que eu comecei a ter interesse. E eu conversando com a Érica e com a Maria, que também faz parte do nosso TCC, a gente não tinha uma base nem nada que a faculdade deu pra gente. Então a gente achou interessante conversar com alguém que está trabalhando faz bastante tempo já com jornalismo voltado para a moda e para a sustentabilidade, e que pudesse estar conversando sobre isso, sabe? Como que é trabalhar na área, que dicas que pode dar. Então acho que agora a Érica também pode falar um pouco sobre... A gente começou com o projeto, o foco era a sustentabilidade, e agora com a situação do Covid e tudo mais, parece que isso veio com um impacto maior, né? Todo mundo agora começou a voltar os olhares para realmente a importância disso, né? Então, acho que deu uma força a mais porque a gente está falando, porque a gente está tratando no momento, né? E para apresentar para quem está começando aqui, para quem vai ouvir agora de primeira mão, eu vou fazer um resuminho rapidinho sobre o seu currículo maravilhoso. Para quem não conhece, essa é a Marina. Ela é formada em Design de Moda pela Belas Artes de São Paulo, com curso de extensão nas áreas de comunicação, jornalismo e antropologia. Em 2014, fundou a plataforma Modifica, uma das principais mídias independentes brasileiras, que aborda a sustentabilidade e a perspectiva pró-interseccional. Atuou em diversos setores da indústria antes da Modifica e entende a moda como uma poderosa ferramenta de ativismo para transformação social e ambiental. Ela também é colunista da revista Elle. Tem mais alguma coisinha que você queria acrescentar aqui? Talvez acho que vale a pena dizer, assim, até para as pessoas entenderem a minha relação com a ecologia, é que nos últimos 6 anos, e principalmente agora, eu tenho muito me dedicado a entender as relações da economia com a ecologia e com gênero, né? Isso de uma forma muito direta, assim, tá muito relacionado à moda, porque a moda passa por todas essas questões, né? E eu também organizo um clube de leitura que chama Buen Vivir Book Club, pensado em pós-capitalismo e meio ambiente a partir de uma perspectiva latino-americana, essencialmente latino-americana. Enfim, acho que essas coisas colaboram um pouco para a questão do jornalismo que a gente faz no Modifica. A gente pode te chamar de Mari? Tem algum apelido que você prefere? Não, como vocês preferirem, não tem problema. Eu vou te chamar de Mari, tá bom? Mari, explica pra gente como que você começou a escrever sobre a moda sustentável, como que você começou a se aprofundar nesse tema, o que mais te chamou a atenção? Acho que é importante situar, assim, que apesar da minha formação em moda, eu tive até que uma formação bem multidisciplinar, a faculdade permitiu um pouco isso. Eu nunca trabalhei com produção de produto, sempre trabalhei com comunicação, seja
em styling, revista, crepando sapato em desfile. Até depois, quando eu fui para pesquisa de tendência, tinha uma coisa de pesquisa de tendência de produto e traduzir isso por meio de texto e tal. Então, trabalhei um pouquinho de comunicação e marketing no Bom Retiro. Então, eu nunca trabalhei com produção, embora a minha experiência no Bom Retiro tenha me colocado dentro do chão de fábrica, né, dentro da produção. Inclusive, eu, antes de fazer moda, eu prestei também jornalismo, eu fiquei muito dividida entre as duas áreas, eu não sabia muito para onde ir, uma amiga foi para moda, eu fui também. Mas no final eu sempre trabalhei com comunicação no final das contas. Então acho que isso já é da minha história, a questão da comunicação, sabe, do jornalismo. Mas especificamente a pauta da sustentabilidade, a pauta ambiental veio porque no meu processo de vida eu comecei a transicionar para o vegetarianismo e depois para o veganismo. Isso foi uma porta muito importante para entender as correlações entre as coisas que a gente faz, produz, consome, como isso impacta no meio ambiente, nas pessoas, nos seres não humanos. Então, eu posso dizer assim que não dá para negar que o veganismo foi uma porta muito importante para olhar para a moda com outras lentes e com essa lente da sustentabilidade. Era 2014, a gente estava ali, também foi o ano que nasceu o Fashion Revolution, eu conheci o Fashion Revolution depois do Modifica, então a gente também estava numa crista da onda ali, que tinha alguns movimentos surgindo, questionando, colocando isso em pauta, né? Mas para mim foi essencialmente pela questão do veganismo e a relação que a nossa produção tem com a natureza, com seres não humanos, enfim, foi isso que surgiu, embora sempre tenha me incomodado a comunicação de moda desde que eu estava na faculdade. E daí sempre me incomodei muito com as revistas de moda que na época nunca fizeram jornalismo. Você tinha assim, Érica Palomino, você tinha aquela mulher que escrevia, que eu adorava muito ela, escrevia atrás no final da cara, esqueci o nome dela, era muito ácida, muito boa. Você ainda tinha um pouco de crítica e de jornalismo de moda, mas majoritariamente era sobre vender produto e dizer o que as pessoas tinham que vestir, onde elas tinham que ir, como elas deviam se comportar, né? Isso sempre me incomodou, e isso sempre também veio por um viés do luxo. E de um luxo inacessível, né? De um luxo que colocava a moda num lugar onde as pessoas não tinham, de fato, como conversar com ela. E, ao mesmo tempo, uma completa desvalorização da criação dos estilistas nacionais, uma dificuldade muito grande, né? E diferente de hoje, vocês pensarem em 2010, eu me formei em 2009, diferente de hoje, você ser alguém na moda passava muito por você abrir uma loja de tijolo e concreto que custava uma fortuna. Não era todo mundo que podia sair da faculdade e abrir uma loja e investir esse dinheiro e abrir, né? Então tinha essa crítica do jornalismo enquanto alguém que só vendia produto, mas também só determinados produtos para determinadas pessoas e os novos estilistas. O que acontecia com a realidade das pessoas, né? Ou elas iam trabalhar por R$1.200 no Bom Retiro fazendo cópia de roupas, ou elas precisavam abrir uma loja, ou elas ficavam perdidas no caminho, você não tinha muitas opções. Então acho que esse incômodo também sempre teve lá, assim, a vontade de criar um espaço para falar sobre moda a partir de uma outra perspectiva já andava um pouco comigo, mas com a questão ambiental veio muito com o veganismo. Então foram coisas que vieram da minha formação e culminaram, não só da minha formação enquanto profissional, mas também da minha formação enquanto pessoa. E aí culminaram nesse debate, assim, da moda e da sustentabilidade num veículo, né, independente. E uma coisa que surgiu quando a gente levantou essa pauta de sustentabilidade é como as pessoas banalizam esse tema, né? É muito fácil você falar do Pantanal assim por cima e nunca dar uma informação correta. É muito fácil você falar que a Amazônia está queimando, mas tipo, você deixa lá. Você tem alguma forma de alguma dica ou como explicar pra gente como que você trabalha para não banalizar esse tema? Porque quando a gente trata de sustentabilidade, quando a gente fala, vamos falar sobre a sustentabilidade em tal área, as pessoas acham que é só reciclar ou aquela coisa básica que você aprende na escola. A sustentabilidade da economia. E é tudo assim, que muito... empresas fazem, que é tipo... muito ali na superficial, sabe? Eles não conseguem se aprofundar. Então, como que você trata esse tema assim?
para não cair no banal, né? Não cair na mesma rotina de sempre. Sim. É claro que eu estou falando é importante talvez pontuar que assim, quando a gente pensa nos grandes veículos, eles têm uma coisa que a gente tem uma coisa que eles não têm, tempo. Mas a gente tem porque a gente se dá o tempo. No Modifica, isso é uma coisa que eu percebi que é muito importante. A gente está trabalhando num podcast sobre o Pantanal faz 3 semanas. Hoje você não vai ver nenhuma mídia, nenhum veículo, a não ser reportagens mais robustas, trabalhar numa pauta durante tanto tempo. Só que você precisa de tempo para entender o que as coisas estão acontecendo quando se trata de um tema tão complexo quanto a sustentabilidade, né, quanto a questão ambiental, né, porque o que está acontecendo no Pantanal é uma série de fatores, só que às vezes a gente precisa de um tempo para esperar, entender, né, ver as coisas sendo reveladas e acontecendo. Você precisa de um tempo para sentar e fazer um pouco de pesquisa sobre o tema, né? Então, assim, qualquer jornalista hoje que sentar e colocar Pantanal, fogo, clima, vai achar coisas desde 2012, desde 2010. Só que a gente sabe que não é assim que o jornalismo funciona, porque também a gente está submetido ao clique e à velocidade das redes, né? Então, só que pra gente, enquanto mídia, uma coisa que a gente preza muito eu prefiro dar muito menos pauta e ser pautas maiores. A gente já tem toda essa consciência de que sim, são pautas longas, mas que são pautas que tiveram tempo de apuração para garantir que eu consegui entender de fato aquilo, né? Porque eu posso dizer que o Pantanal está queimando por conta das não políticas do Bolsonaro. Em partes isso é verdade, mas isso é só uma parte da questão. Tem várias outras que eu preciso sentar e pesquisar, entender, e até ouvir pontos de vista, pesquisadores, pessoas diversas ali, né? Isso também é uma coisa que você constrói. A gente não faz tempo que a gente entrevistou uma pesquisadora que só pesquisa antas no Brasil, a importância das antas no Brasil, e a anta é muito importante no Pantanal. Foi coincidência, a gente conversou com ela, o Pantanal ainda estava em outra região, e ela contou pra gente muito do funcionamento do Pantanal. Então, também é uma coisa que você vai acumulando, né, quando você tá mais focado, aí a gente tava fazendo esse podcast do Pantanal, eu falei, cara, lembra naquela pauta da mulher, a gente chama ela da Mulher das Antas, que, tipo, ela falou sobre o Pantanal, vamos voltar lá, porque lá tem informação que agora pra gente é muito importante nessa pauta aqui. Mas a gente tem esse tempo e também tem essa construção, sabe? Então, acho que o tempo de pesquisa é muito importante, você sentar e pesquisar e dar um Google e realmente ir para além, inclusive, das notícias. Teses, coisas que já foram publicadas, pesquisas de mestrado, artigos, enfim. E depois também como é que você vai revisitando. Tem veículos que já deram a pauta do Pantanal em chamas ou na crise do Pantanal em 2015. Você pode revisitar esse teu artigo agora, entendeu? Então acho que também não ter uma pessoa, né, uma pessoa olhando para isso, tem esse ponto fraco, porque talvez quem está cobrindo o Pantanal agora nem saiba que essa pauta já foi dada lá em 2010, 2012, 2015, e não consegue retomar. Então, para a gente, a pesquisa e essa construção de conhecimento é muito importante. Quero comentar, eu estava olhando esses dias o Instagram do Modifica, e teve um TBT nessa quinta sobre o ambientalismo performático. E eu estava lendo a legenda e super casou assim, com o que a gente estava querendo abordar aqui no podcast. No segundo parágrafo tem uma frase assim: performar o ambientalismo fica mais fácil quando vemos a falta de compromisso da mídia com o tema, especialmente com as mudanças climáticas. Basta observar a ausência do debate nas coberturas sobre as queimadas no Pantanal, que é bem o que a gente está conversando aqui agora. E aí eu queria que, assim, a gente, até principalmente você, que trabalha com isso já faz um tempo, reforçasse essa importância do que o jornalismo tem para esses debates, sabe? Tipo, qual é a importância realmente dele para incluir mais pessoas no debate, para levar informação, para ampliar essa discussão, para sair do banal, da obviedade. A gente entende o jornalismo como uma ferramenta, é um serviço social, né? E a gente pode, na cobertura, eu acho que isso fica muito claro na cobertura de política. A capacidade que a mídia, principalmente a mídia hegemônica, tem de balizar as coisas para convencer as pessoas é muito grande. Embora a gente, sim, inegavelmente, a gente
esteja com o aumento da fake news, é uma coisa que o próprio jornalismo é vítima de, ainda há um poder muito grande na mídia de balizar discussões, de formar opinião e de realmente colocar o debate em cima da mesa. Se a gente for pensar que, e isso é uma coisa que, inclusive eu tô ouvindo Naomi Klein, tô lendo um livro, mas é que eu tô ouvindo o livro dela, e ela traz as informações sobre como nos Estados Unidos, depois de uma série de tentativas ali de alguns determinados setores para promover o negacionismo climático, isso interferiu na cobertura midiática, e essa interferência na cobertura midiática mudou a percepção das pessoas sobre a emergência climática. Então, quando o jornalismo deixou de falar sobre clima do jeito que ele estava fazendo, com responsabilidade, trazendo isso para cima da mesa, e passou simplesmente a ignorar o assunto, cada vez menos pessoas começaram a entender que o clima era uma questão importante. E que o clima era uma questão causada pelos seres humanos, e que eles tinham tinha essa relação. Então, acho que fica bastante claro nessa fala dela, e que ela traz os dados, né, a importância desse jornalismo, e fica claro na política, isso fica muito claro, né, a importância que o jornalismo tem. A Globo, junto com a Folha e a Veja, conseguiram impeachment, certo? Claro que tinha, mas assim, ou conseguiram o apoio da população para o golpe, né? Então, acho que isso, para mim, deixa tudo muito claro, da importância. E o jornalismo pegar o meio ambiente e colocar na editoria de economia, como tem feito historicamente, ajuda a construir essa imagem de que o meio ambiente só é pauta se de alguma forma a gente está falando do âmbito econômico. Isso para mim é bastante marcante, e hoje, sei lá, você tem uma das colunas mais importantes de meio ambiente no Brasil, é do Valor Econômico, que ela só traz a pauta. Acho a Daniela Cerati uma excelente jornalista, mas a perspectiva dela é da economia, e a mídia sempre fez isso, né? Tanto que você pegar a mídia falando sobre meio ambiente, hoje se você pegar grandes mídias, é só o Guardian. Acho que só o Guardian tem uma editoria de clima de fato dedicada. Só o Guardian tem uma coisa de environmental que está desconectada de fato de questões econômicas e fala de meio ambiente por si só. Agora, se você pegar os jornais brasileiros, não. Então, acho que não tenho dúvidas de que o jornalismo tem uma responsabilidade que ele não está cumprindo, e ele não está cumprindo porque ele está suscetível ao capital, não tem como, não há motivo por você não cobrir clima e meio ambiente, senão interesses econômicos, né? E isso prejudica muito a gente avançar no debate, porque clima especificamente já é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem, não é uma coisa que elas põem a mão. A poluição por plástico, você põe a mão, você está andando na praia e você vê. O clima, a mudança do clima, você não vê do jeito que você vê uma garrafa de plástico. Então, se você não comunica, se você não mostra, se você não fala, se você não faz as correlações, as pessoas não vão fazer. A não ser, claro, os ativistas, pessoas que vão sentar, vão ler um livro, enfim, né? Mas, assim, você precisa ter isso na mídia. E isto é há outros, mas este é um dos motivos pelos quais a gente não avança com esse debate. Então, a responsabilidade é gigantesca e, assim, o jornalismo não está cumprindo a sua função social no âmbito do meio ambiente. Não está. A gente está vendo uma cobertura maior agora, mas assim, porque a Amazônia está interferindo em acordos comerciais do Mercosul com a Europa, a gente está vendo isso agora porque o negócio, e porque também há um interesse da mídia em colocar tudo na conta do Bolsonaro, porque depois passou, a gente continua com os nossos anunciantes que destroem tudo e está tudo bem, porque a culpa é só dele. Então acho que tá claro para mim o não cumprimento dessa função, assim. E ela tem um poder muito grande. Mas eu tava vendo um stories e, assim, a gente tá vivendo um cansaço, né, das pessoas com o capitalismo. Os jovens não se veem mais contemplados por esse sistema, porque a precarização é crescente. E aí você começa a ver, então, outras falas, socialismo, comunismo, quais são as possibilidades, não sei o que e tal. E aí você começa a ver pipocar na mídia, de novo, assim, a ditadura de Stalin, o comunismo da China, sabe, assim, então como é que você vai balizando para ir minando essas ideias para garantir, o jornalismo tem muito esse poder, acho que os jornalistas, jovens, estudantes, precisam estar muito cientes disso. A gente tem sim os influenciadores,
que tem um poder bastante grande, que fazem ali o pau a pau, mas o jornalismo tem uma credibilidade, ainda tem uma credibilidade, que assim, você consegue balizar as coisas na grande mídia ao seu favor muito fácil, né? Então, essa responsabilidade eu acho que tem que estar muito clara para todos os estudantes, os novos profissionais, para todo mundo, né? Mas, enfim, quando você é estudante e está saindo, é muito bom isso estar claro, assim. Marina, você citou bastante, conforme a gente foi conversando, sobre leitura, a importância de ler e tal. E aí, pra gente fechar, pra gente terminar, como eu sempre vejo que você posta bastante dica de leitura no seu Insta, eu queria que você indicasse algum livro pra gente, pra, sei lá, pode ser qualquer um, sobre qualquer assunto, algum que você acha que é importante. Tá, pensando no jornalismo ou não necessariamente? Qualquer um. Qualquer um, uma indicação de leitura. Tá, quando eu posso dar uma indicação de leitura, normalmente eu dou de um livro que chama Descolonizar o Imaginário, porque ele não é um autor só, inclusive ele tá aqui, que eu tava consultando ele esses dias, é da Elefante, esse aqui, ele é grosso, ele é bem grosso, mas você pode ler por capítulos, porque cada capítulo é de um autor diferente e trata um tema diferente. Então não é um livro que você precisa ler na ordem, enfim, você pode pegar dependendo do tema que você está mais interessado, mas esse livro aqui, ele é muito bom porque ele traz uma perspectiva de sustentabilidade, embora ele não fale essa palavra, mas bastante holística, né? Então tem autores europeus, tem autores latino-americanos, fala da economia verde, fala de neoextrativismo, fala de política, fala de Estado, não Estado, fala de mídia. Então ele tem, como ele tem uma multiplicidade de autores, ele é muito bom para dar um panorama. E também eu não acho um livro difícil, tipo, se eu indicasse lá Latour é uma leitura difícil, mas esse cara aqui, essa galera aqui não, sabe? E assim, para alguém que tá pensando em sustentabilidade em qualquer lugar, seja na comunicação, seja na moda, ou seja existindo neste planeta hoje, é uma excelente leitura, assim, você não precisa ler tudo de uma vez, você pode ler os capítulos separados, é bem legal. Bom, Marina, eu acho que é isso. Quero agradecer, porque eu acho que eu aprendi bastante também. Foi muito legal. Foi uma aula, assim, que muitas vezes a gente não acha dando aquele Google, né? Porque muita coisa a gente aprende na prática, né? Aprende ali no dia a dia. Coisas que vocês vão aprender na rotina, né? Com certeza. E assim, você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer comentar? Não, tá ótimo, achei super legal o formato, acho que é bem pertinente testar outras coisas, porque a gente sabe que difícil, né, a gente tá sofrendo aí enquanto jornalista, então acho que parabéns vocês tentarem outras coisas, acho que é super importante entrar em outros lugares, as pessoas estão cada vez com menos paciência, mas a gente tem que chegar nelas, né, enfiar a informação de alguma forma. De alguma forma tem que consumir. Exato, então eu agradeço e espero que vocês tenham curtido e que depois que vocês tirem 10, sei lá, no trabalho. Muito obrigada. E é isso, então, obrigado por ter aceitado, por ter participado, foi muito incrível, foi muito legal. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Marina. Tchau. Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Quero agradecer a todo mundo que ouviu até o fim e ao pessoal que está aqui fazendo isso acontecer. Também é bom lembrar que lá no site a gente tem uma matéria, como citamos aqui no podcast, sobre como a sustentabilidade é ensinada nas universidades de jornalismo e moda, mas com foco nas faculdades de moda. Então, para complementar esse assunto, corre lá no site para você ler. Esse podcast foi produzido para o trabalho de conclusão de curso de jornalismo do campus Vergueiro da Universidade Paulista, pelos alunos do 7º e 8º semestres, com pós-produção e edição de Cuti Mendes. Produção de pauta e roteiro foram realizados por Henrique Borba. Pesquisa e entrevista feitas por Érica Fernandes e Maria Fernanda Benedetti.